Esse é o 5.5 e eu sou o Gálvaro Júnior. São 5 reflexões semanais, sempre liberadas para você às 5h05 da tarde, de segunda a sexta-feira. E nós estamos nessa semana falando sobre Jesus, quem é Ele? E nós estamos meditando, reflexionando, a partir do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Então a gente vai falar sobre esse importante ponto que Mateus revela a nós. Ontem a gente falou um pouco sem quem é o Mateus, esse cobrador de impostos. Hoje a gente quer falar sobre o objetivo de Mateus. A gente falou um pouquinho ontem para dar um entendimento daquilo que é a nossa semana de reflexão. O Mateus tem como objetivo falar comigo e com você a respeito de quem é Jesus. E ele apresenta Jesus como o Messias. E a gente precisa compreender o que de fato significa isso. A tentativa ou o objetivo de Mateus é mostrar para os judeus dos seus dias que Jesus era o cumprimento de todas as promessas que haviam sido feitas ao Israel de Deus. Mateus então escreve para mostrar para cada um daqueles homens e mulheres que estavam na caminhada inicial com Jesus, que ele era sim o Messias, aquele que havia de ser aguardado. Esse evangelho, ele traz uma conexão permanente com os personagens da antiga aliança e com Jesus, a maior revelação. Ou seja, quando ele aponta para Moisés, ele traz a revelação de que Jesus é superior a Moisés e que Moisés era uma apresentação, uma figura, um personagem que apontaria para a plenitude de quem de fato Jesus é. Ele fala que ele é superior, ele é acima, E também mostra que Jesus nunca teve a intenção de desprezar as escrituras sagradas. Pelo contrário, ele não veio remover a lei, ele vem praticar a lei, Em Mateus, no capítulo 5, ele diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, mas não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que se cumpra. Ou seja, ele começa fazendo a genealogia de Jesus, mostrando que toda a cadeia de ascendente, todos os pais de Jesus chegariam a Davi e depois a Abraão, mostrando que a promessa dada a Abraão, que seriam abençoadas todas as famílias da terra, e que do reino, do trono de Davi não faltaria aquele que regeria, que reinaria sobre Israel, era Jesus. É interessante que o Novo Testamento, o livro de Mateus, no Novo Testamento, o livro de Mateus, o Evangelho, ele tem como base o livro ou o Evangelho de Marcos. Marcos é o primeiro dos evangelhos a serem escritos, mas Mateus é aquele que é o primeiro a ser reconhecido como escritura, como equivalência à palavra dos antigos profetas, dos reis e de Moisés. Então Mateus é alguém extremamente importante no contexto de Jesus. E aí ele faz um bloco, ele relata, não de forma cronológica, mas ele vai lá e coloca blocos de ensino, a começar do Sermão da Montanha. Quem não conhece o Sermão da Montanha? Sermão da Montanha é onde está inseridas as bem-aventuranças e é o início ministerial de Jesus. Jesus começa a fundamentar a sua jornada quando ele se ajunta com a população que ali estava e começa a ensinar. Ali já uma figura, um apontamento de que assim como Moisés subiu ao monte e trouxe a lei, Jesus agora vem ampliar, ele cumpre a lei e amplia aquilo que ele tem. Então ele começa um novo momento, uma nova aliança, como a gente vê depois. Então Jesus, através do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, a gente o conhece como cumprimento, o Messias, aquele que veio da parte de Deus. Quando a gente segue na reflexão, nesses 5 blocos, o segundo bloco é quando ele fala da obra de Cristo e de seus discípulos, Então ele começa a falar sobre o meu papel e o seu papel nessa jornada. Depois ele fala sobre o reino dos céus. E aqui mais uma vez fica claro que Mateus estava comunicando-se com um público judeu, porque ele evita o nome de Deus, porque era algo que
os judeus tinham com muita reverência, então não se verbalizava, né, o nome de Deus, não se escrevia o nome de Deus. Então ele usa, por exemplo, a mensagem de Jesus é chegado o reino dos céus, que é o sinônimo para o reino de Deus, mas ele toma esse cuidado. Depois a gente vê que ele fala sobre os novos convertidos na fé, né? Havia um mundo hostil a ser enfrentado e aquele momento era importante encorajar os irmãos. E depois ele fala sobre a volta de Jesus, a escatologia, né? O ensinamento dos últimos dias, aquele momento de apontamento de eternidade. Então aqui nós estamos ouvindo Mateus dizer a mim e a você: Jesus é o Messias, Jesus é aquele que veio salvar, resgatar a vida de todos nós. Então ele é a figura principal, Jesus, o Messias. A gente volta amanhã às 5:05 da tarde, sempre disponível todos os nossos vídeos, áudios nos podcasts e também no YouTube. Deus abençoe.